Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Educapé, a aula de artes. Hoje a gente vai ver muita coisa legal, certo? Sobre a questão das artes visuais. Mas antes da gente começar, eu queria cumprimentar a nossa intérprete querida Sueli. Oi, boa tarde, Sueli! Muito bem. Então, o título da nossa aula de hoje é, pode encher a tela, Aninha, compreensão da noção de luz no contexto do espaço real e do espaço representado na obra de arte, no objeto da cultura ou da natureza, ok? Então, o assunto vai ser sobre luz. Antes da gente começar a falar sobre a luz, eu queria que vocês lembrassem, né, de algo que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, segundo a Bíblia, certo? Então vamos visualizar na tela agora. Haja luz. Lembram disso? Quando a terra, no princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, né? E houve luz. Criou Deus o sol para iluminar o dia e criou a lua para poder iluminar a noite. E dessa forma, todas as coisas começaram a acontecer, né? Ter vida na terra, ok? Mas antes era o caos, antes era escuro e de repente houve luz. E uma das formas que a gente vê realmente a questão física, inclusive, da natureza, é o arco-íris. Então, a luz e cor. A gente consegue perceber as cores do arco-íris por conta da luz. Vocês já viram arco-íris? Sem a luz a gente não tem arco-íris, né? Então, tudo funciona da seguinte forma. A luz do sol bate justamente em gotículas de água que ficam acumuladas nas nuvens. Então, quando a gente consegue perceber o arco-íris, é justamente quando chove, termina de chover e de repente vem o sol. Perceberam isso já? Pois bem, então a luz do sol, ela passa pelas gotículas de água que estão acumuladas nas nuvens, e essas gotículas, elas fazem como se fosse um prisma, elas decompõem as cores, e por isso que a gente vê aí. Mas só acontece se houver luz. Então a gente consegue perceber a importância da luz na natureza. Tá, pessoal? Vamos lá agora para a obra de arte, né? A gente está fazendo esse paralelo aí para poder entender a importância da luz em todos esses aspectos. Vamos lá. Bom, para lembrar aqui, no arco-íris a gente tem as cores, né? O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o anil, o azul e o violeta. São as cores que compõem o arco-íris, são 7 cores do arco-íris, certo? Que beleza, né? Assim a gente vai ver também outras coisas na natureza. E aí, tudo isso aconteceu através de um estudo, uma experiência extraordinária, feita por um cientista chamado Isaac Newton. Tá? O que é que Newton fez? Ele publicou esses estudos de cores em 1672. E qual foi o estudo que ele fez? Temos a luz solar, tá? E ele percebeu que essa luz solar estava passando um buraquinho feito na porta dele, um buraquinho na porta do quarto dele, e a luz estava passando. Ele disse: espera aí, vou estudar agora nesse momento o que acontece com a luz se eu colocar em algo que ela vai passar por ela. Então é esse prisma que vocês estão vendo aí nesse pedestal no centro da sala, né? Então a luz do sol está passando nesse prisma e está fazendo a decomposição das cores. Aí a gente vê meio que um arco-íris experimental, né? A ideia de arco-íris que acontece na natureza, ele fez acontecer em laboratório, ou seja, num espaço de estudo dele, né? Que foi o quarto. E aí a gente vê todas as coisas que a gente viu anteriormente, né? O vermelho, o amarelo, o verde, o azul e assim por diante. Esse conjunto de feixe de luz, né, que a gente acabou de ver a decomposição aqui agora, ele chama de espectro.
né? Então, isso em física, certamente vocês já devem ter visto ou virão ainda sobre esse assunto. Vamos em frente. Acontece também que a luz, ela era muito importante, né, no impressionismo, que é um movimento artístico que vai acontecer nos anos de 1890 e alguma coisa. E aí o que é que vai acontecer? O impressionismo, ele vai fazer com que os artistas desse movimento consigam entender melhor o que é que acontece com a luz e as cores, né, que eles estão pintando em suas telas. Então eles utilizam isso, a luz, a luminosidade incidindo sobre os objetos que eles estão pintando. Então a gente tem aí a Catedral de Rouen. Claude Monet, ele vai ficar de frente a essa catedral, vai ficar de manhã, de tarde, de noite, primavera, verão, outono e inverno, e vai perceber a luminosidade do sol sobre a fachada dessa catedral, e vocês podem perceber que o resultado é cores variadas. A gente vê aí cores puxadas para o amarelo, para o branco, para o vermelho, para o verde, para o azul. Então isso vai depender da luminosidade na frente dessa fachada, né? E aí tem variados as tonalidades de várias cores. Ele vai fazer 30 versões e ele vai fazer esse trabalho durante 2 anos. As características do impressionismo, né? Retrata sensações visuais imediatas de uma cena, valorização da luz, da cor, representação da realidade. Então a luz, ela é presente na obra de arte que a gente está vendo agora, que é o Passeio, feito por Claude Monet também. E aí observem que a luz, ela está incidindo mais sobre a parte das costas da senhora que está com uma sombrinha, né? E essa luz, ela está batendo lá e fazendo sombra na parte da frente, né? No primeiro plano, no chão. E aí você vê que tem uma tonalidade mais escura. Então, Claude Monet, assim como todos os outros artistas impressionistas, eles utilizam assim rapidez na hora de elaborar essas telas, com pinceladas bem rápidas, porque ele tem que aproveitar a luminosidade do sol naquele instante. Eles vão sempre tentar representar a realidade, nunca algo idealizado, certo? Então vamos lá. Lá no Renascimento, que é outro movimento artístico, né, que acontece, inclusive antes até do impressionismo, nós vamos ter uma obra de Leonardo da Vinci, que ele vai fazer, chamada São João Batista, de 1513. Então, Leonardo da Vinci, ele é um mestre, né? Então, ele retrata a imagem emergindo das sombras em direção à luz. Aí você vê uma obra, né, de João Batista, um rapaz, né, levantando o dedinho para o céu, e o olhar, o rosto dele iluminado, assim como também o braço que está erguido lá, está iluminado também. E ao redor você vê tudo escuro. Então a luminosidade, a luz no Renascimento era muito importante, né? E aí ele dá tem as características do Renascimento, que é a criação do chiaro escuro, ou seja, da luz e do escuro, né? Do claro e do escuro. E a luz, ela vai ajudar nesse contraponto, né? Nessa iluminação, como se fosse o foco de tudo do quadro, né? Então, também vai utilizar o esfumato, que é uma técnica de pintura que dá uma ideia de esfumaçado, tudo. E aí Leonardo ele era mestre nisso. Então a luz era importante também no Renascimento. Também no Renascimento vem Michelangelo com a escultura, né? Então Michelangelo, ele vai fazer essa escultura chamada de Moisés. E, gente, a luz, ela tem papel preponderante para percebermos todas as reentrâncias dessa escultura, que foi considerada pelo próprio mestre a mais perfeita. Diz que quando ele terminou essa obra, minha gente, ele simplesmente disse assim, parla, ou quer dizer em italiano, fala. Então era uma obra muito bem feita, perfeita, e você percebe que a luz está incidindo sobre ela, e é o que dá a ideia de volumetria, né? Então a luz é importante também para a volumetria, e como ela é importante para a volumetria, no caso a escultura. Temos também um movimento artístico chamado surrealismo, né? De um artista chamado M.C. Escher. Então,
ele vai fazer essa obra. Essa obra, ela retrata uma folha de papel a partir da qual, de pulsos que permanecem planos na página. Percebam que você tem assim um desenho com pulsos, né? E assim, planos. E aí, duas mãos estão saindo desses pulsos planos, de frente uma para a outra e no ato paradoxal de desenhar uma a outra. Então aí a gente tem a ideia de volumetria. Isso acontece pela incidência da luz, né? Da luz e da sombra. E essa obra significa a continuidade da construção do ser. Então essa obra é bem interessante para a gente entender a questão da luz na obra de arte, tá? E aí ele vai utilizar essa técnica chamada de luz e sombra, onde você vai ver uma esfera iluminada por um ponto de luz, e onde está mais perto desse ponto de luz a gente vê um brilho. Mais um pouco afastado a gente vê o meu tom, mais um pouco perto do plano do chão ou da mesa que tem, a gente tem a sombra, e depois a gente tem a luz refletida. Em seguida a gente tem a sombra propriamente dita da esfera projetada. Assim acontece com o cilindro e assim acontece também com o cubo que vocês estão vendo aí abaixo, tá? Os objetos tridimensionais representados num espaço bidimensional através da técnica da luz e sombra, que foi o que Escher fez na obra anterior. E aí eu dou a ideia para que vocês pratiquem, para que vocês possam aprender como é que acontece essa técnica com a professora Camila Cabral. Então tem um link aí que depois a gente vai colocar para que vocês possam acessar, né? Que são dicas de desenhos para iniciantes, luz e sombra, tá? Então aí ela vai ensinar passo a passo como é que a gente faz essa técnica de luz e sombra. Muito fácil, muito legal, vocês vão se surpreender ao fazer, e os professores podem aproveitar também essa atividade para fazer com que os seus alunos possam praticar um pouquinho. Bom, no modernismo brasileiro a gente também vai encontrar uma obra, e várias obras em si, mas em especial de Tarsila do Amaral. Ela vai fazer essa obra chamada Sol Poente, em 1929. E aí você observa que a luz ela também está nesta obra, né? Contraste de luz e sombra, utilizando diferentes tonalidades de cores. E a gente vê no primeiro plano capivaras, não parece, viu gente, mas são capivaras, que estão neste lago, né? E aí você observa que a volumetria acontece a partir da luminosidade e da claridade das cores. No centro das capivaras tem uma cor mais clara, e quando vai terminando assim a forma da capivara você vê um pouco mais escuro. Isso acontece também no lago, isso acontece nas árvores, né, que está lá no segundo plano, isso acontece nos arcos do sol, né, também. Então essa diferença de tonalidade do claro para o escuro, a gente consegue perceber uma ideia de profundidade nesta obra utilizando as cores. Também vemos na arquitetura, que também faz parte das artes visuais, uma obra fantástica, que é a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, a famosa Catedral de Brasília. Então, eu visitei essa obra, essa igreja maravilhosa, essa catedral linda. E, gente, ela é feita com vitrais, onde a luz do sol vai justamente transpassar esses vitrais, dando uma atmosfera maravilhosa. Quem vai fazer esses vitrais, a estrutura, né, o desenho estrutural da obra arquitetônica que a gente está vendo, foi de Oscar Niemeyer, mas os vitrais foram feitos por Marianne Perret, que hoje ela é uma francesa, mas ela mora, sabe aonde? Olinda, Pernambuco, minha gente. Sabe-se lá onde? Escolheu um maravilhoso lugar para morar. E Marianne Perret, ela ia para onde o Oscar Niemeyer ia. Então ela fez várias obras, vários vitrais de várias obras que ele construiu, tá certo? Então a gente vê a luminosidade aí também na arquitetura. Arte contemporânea ainda, que ela é o modernismo, agora a arte contemporânea, a gente vê um trabalho também de arquitetura de Tadao Ando, certo? Então, Tadao Ando, ele é um arquiteto que vai
justamente fazer um trabalho também magnífico. É a Igreja da Luz, que fica lá no Japão. Então, observem dentro da igreja que você lá no fundão tem uma parede que tem uma cruz feita com elementos vazados. Na realidade, ele como que rasgou para formar uma cruz, né? Rasgou a parede para formar uma cruz, deixando a luminosidade de fora entrar no ambiente interno, né? Então, Tadawando, ele gosta muito de interagir a obra que ele faz com a natureza. Então, a igreja compreende a estrutura filosófica de Ando entre a natureza e a arquitetura através da forma que a luz define e cria novas percepções espaciais. Então, quem está nesta obra, né, quem entra nesta igreja, tem a sensação de que está mais perto da natureza e assim mais perto de Deus. Então é um local de introspecção, de elevação, de oração, e ele faz essas sensações com a luz dentro desse ambiente, ok? Essa obra está em Abarakishi, é o nome da cidade, lá no Japão. Bom, aí Tadawando diz o seguinte: em todas as minhas obras, a luz é um fator de controle importante, principalmente para eu criar espaços fechados por meio de grossas paredes de concreto. A razão principal é criar um lugar para o indivíduo, uma zona para si dentro da sociedade. O interior deve ser especialmente pleno e satisfatório. E a gente consegue perceber realmente na obra dele toda essa introspecção, toda essa interação da natureza com a arquitetura. Bom, aí a gente vai conhecer uma obra linda, 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 interessantíssima de Rashad Alakbarov, né? Rashad, ele é um artista do Azerbaijão e ele utiliza em seu trabalho vários utensílios corriqueiros, diversos tipos de materiais e objetos translúcidos, suspensos ou e também sobre um espaço, né, sobre um plano, como a gente está vendo aí nessa imagem do lado esquerdo, onde ele coloca objetos numa superfície e ele vai iluminar. Então, voltando ao texto. Vamos lá. Diversos tipos de materiais e objetos translúcidos suspensos. O artista brinca com percepção visual, criando imagens através da caracterização de objetos banais com um foco de luz sobre eles. Então, como a gente está vendo essa imagem, né? Então, os objetos estão sendo iluminados e são refletidos na parede. Inclusive, com ele ali, ó, com o próprio Rashad, deu a impressão de que um gigante está tocando em alguns prédios de uma cidade. Olha o que está sendo projetado lá atrás, vê que é interessante, tá? Então a gente inclusive pode brincar com isso, viu? Pode ser uma sugestão de atividade com os professores e vocês que estão assistindo, os alunos também podem fazer essas atividades. Geralmente, quando eu era criança, eu gostava quando a luz se apagava, né? Sei lá, acabou a luz, energia, desligou. A gente vai imediatamente acender uma vela. E aí forma-se as sombras, né? E eu gostava de brincar fazendo aqueles desenhos, né? Com as mãos, então vários bichinhos, e aí esses bichinhos voando, então várias coisas bem interessantes que a gente pode fazer com a sombra, com um jogo de luz e sombra projetadas na parede. É mais ou menos isso que o Rashad fez de uma forma mais profissional, né? Eu fazia isso na brincadeira, eu nunca tinha intenção, mas eu achava interessante, achava lindo aquilo ali, tá? Outra obra que ele vai fazer, olha aí, veja que interessante, ele vai colocar na superfície de um plano, né, como se fosse uma mesa, ele vai colocar esses vários objetos, né? E ao invés de usar óleo ou aquarelas para fazer as pinturas, Alakbarov ele usa luz, sombras e objetos comuns para formar incríveis paisagens nas paredes. Então, como vocês estão vendo lá, os objetos estão sendo iluminados
né, com uma fonte de luz do lado direito inferior aqui, ó. E aí a projeção desses objetos está acontecendo na parede. Tá vendo? Então, assim, é super interessante a gente perceber que através de objetos comuns você pode fazer coisas incríveis, como ele acabou de fazer aí, tá? Bom, aí a gente tem uma outra obra também muito interessante dele. São garrafas PETs suspensas contra a luz. Projetam sombras na parede, formando a imagem de um rosto. Gente, incrível! Como é que algo, um material extremamente simples e inusitado, encontrado inclusive no lixo, ele nos provoca reflexões e nos proporciona uma experiência de beleza e criatividade. Olha que coisa interessante, né? Esses objetos estão suspensos com uma linha de nylon. Então a linha de nylon a gente não consegue perceber, mas os objetos, no caso as garrafas, sim. E aí, por elas ser translúcidas, a luz ela passa e dá essa ideia de borrão que está lá no fundão, né? Então esse rosto está sendo representado com essas garrafas PET, ok? Bom, aí a gente também tem uma outra obra de Rachad, que é linda também. Ele vai usar alguns planos, né, transparentes aí de acrílico. E aí a gente observa que está suspenso, né, esses objetos em acrílico numa instalação. O que seria uma instalação? Uma instalação é uma forma de arte que acontece em um ambiente fechado, uma sala fechada, onde as pessoas entram na arte, entram na sala e é como se estivesse fazendo parte da arte acontecer ali. A gente chama de instalação. E aí esses objetos estão pendurados no teto, né? Estão erguidos lá, pendurados no teto. E aí a luminosidade, né, tem um ponto de luz que está passando por esses objetos e está projetando lá no fundão, na parede, né, lá no fim. E aí essa ideia de luminosidade na arte acontece perfeitamente. Aí você vê que como as formas de acrílico estão coloridas, a luz quando passa vai também projetar o colorido. E aí a gente vê uma ideia ali de meio que um lago, né? Uma praia, você vê o azul da água em si, né? Você vê também a terra, né, sendo visualizada ali. Então, de uma forma assim muito interessante, ele consegue fazer com que objetos sem muito valor fiquem valorizados. Suas obras podem ser vistas de um determinado ponto de vista, a partir de projeções indiretas de luz. O aglomerado de objetos ganham formas nas paredes das instalações, surpreendendo quem olha as imagens do ponto certo. A preferência do artista por objetos translúcidos torna ainda mais vivo o efeito que cresce, né, em dimensão com passagens da luz pelas garrafas plásticas e pedaços de acrílico. Certo? Muito bem. Então hoje, o que foi que a gente aprendeu? Tá? A gente entendeu que sem luz não conseguimos perceber as coisas, não é verdade? Fica no local escuro, sem nada, a gente consegue ver as cores, a gente consegue ver as coisas que estão ali. Luz é importantíssima, né? Aprendemos que a luz é importante em elementos de representação para as obras de arte, conhecemos a técnica de luz e sombra e conhecemos alguns artistas da história da arte que utilizam a luz como elemento importante para a expressão e criatividade deles, tá bom? Bom, infelizmente acabou nossa aula. Um cheiro, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!